Opa, retomando aqui nosso Concentração Bandeirantes, são 20h18, mais um convidado chegando aqui, um grande amigo nosso, grande personagem, já conversamos várias vezes, já me encontrei com ele certa vez, num momento de lazer em Águas de Lindóia, lá estava ele com sua senhora. Você lembra disso, Gersinho? Um abraço, boa noite, meu amigo. Oh, uma alegria muito grande poder falar com você, meu amigo. Não, e lembro muito bem da gente tava eu e minha esposa, nos encontramos. Isso. É muita gratidão pelo futebol, por encontrar amigos como você. Fico muito feliz de estar podendo falar contigo agora. E eu tenho a graça e a felicidade de, gentilmente, de receber um bom dia e um boa noite seu, as suas mensagens me faz muito bem. A minha gratidão, a minha amizade é uma coisa que não tem preço. Breno Beretta, Gersinho com a gente, você falou que o homem não ia atender? A Breno aí. Meu grande amigo, Breno. Imagina, Gersinho, eu tinha certeza absoluta que falaria com a gente, Edu. A última vez que me encontrei com o Gersinho foi no ponto 10. Não diga. Grande. Até seu João sorriu vendo o Gersinho. Até seu João sorriu. Exatamente. Gersinho é sempre um papo muito agradável. Começou umas 7 da noite, terminou meia-noite, Edu. O homem falou pra você, o Gersinho, ele acalma a gente. O homem tem uma calma que eu vou falar pra você. O Gersinho é o seguinte, hoje vamos transmitir Cruzeiro e Vasco. Ixi, Maria. O nosso foco é para jogadores que passaram ou pelo Corinthians ou pelo Vasco ou pelos dois. E o Gersinho, cria do Guarani, campeão de 78, até com a revista aqui do Guarani 78, foram 32 jogos naquele campeonato, você jogou 14 vezes e fez um gol. Mas todo mundo sabe da sua... E fiquei as outras todas no banco. Você ficou no... Não entrei, mas estava preparado. É que nem o Renato. O Renato foi o único que jogou todas, e você é o único que esteve em todas. O Renato é terrível, ele não dava uma chance pra gente, cara. Difícil. Ele jogou as 32 partidas, Renato. Meu grande amigo, a pessoa maravilhosa. E isso sem falar também, Gersinho, das vezes que você trabalhou no Guarani. Ora com o Vadão, outra em outras funções. Outro dia vimos uma foto sua com o Betuzini. Se você conseguir falar com o Betuzini, fala que mandamos um grande abraço. Ele não atende o telefone, rapaz. No último derby, tentamos falar com o Betuzini, não consegue. O homem tá impossível. Mas eu quero que você me fale... Com certeza, próxima vez eu vou levar ele aí pessoalmente. Aê, Gersinho, muito obrigado. Mas eu quero que você fale... Sei que você jogou também na Ponte, mais ou menos 84, 85 e tal também. Uma passagem muito interessante. O de cá já tinha parado, se não me engano, você pegou o Jorge Mendonça. Na verdade, a minha situação era terrível. Eu tinha que ganhar a posição do Zenon no Guarani e substituir o de cá. Ele tinha parado, me contrataram para substituir ele. Você vê a minha cauda como era difícil, né? Gersinho olha pro santuário e fala, eu nasci da data errada. Meu Deus do céu. Difícil. Ô Gersinho, fala pra gente o seu tempo de Vasco, como foi? Nossa, foi maravilhoso. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para todos vocês aí da rádio. Eu tenho o maior carinho, maior admiração por vocês. Muito obrigado. Sempre esteve do lado dos clubes aí em Campinas, da gente, nos momentos difíceis e nos momentos bons. Então, assim, no Vasco foi um momento muito, muito incrível para mim, porque eu saí da Ponte Preta e, na verdade, eu estava acertado com a Ponte Preta. E o meu passe era da União Agrícola Barbarense. Aí o Calçada, eu lembro até o seu Calçada e o Eurico Miranda me ligaram. Eu falei, olha, eu tenho contrato com a Ponte Preta, mas o dono do meu passe é a União. Aí ele falou, não, já com a União já acertamos. Eu falei, mas como que acertou? Aí eu falei, não, então... Aí eu fiquei sabendo de toda a situação, tive que apresentar no Vasco. Aquela época a gente era empregado do clube, então não é como hoje, né? Que o jogador, 6 meses antes de terminar o contrato, ele pode assinar com outro clube. Então a gente tinha que respeitar os clubes, eu acabei indo para o Vasco, e foi um momento maravilhoso, eu fiquei lá 3 temporadas lá, foi um momento incrível, né? Onde eu tive a oportunidade de participar de um elenco fantástico, né? Que ficou para a história do Vasco, né? Dinamite, era Romário, era Gersinho, era Giovani, Mazinho, era um time fantástico, né? Então,
foi uma coisa que me marcou muito e até hoje a gente se encontra. Foi o Antônio Lopes, era meu treinador. Quem passou lá também foi o Joel Santana, né? Essa figura que fala inglês, como vocês sabem aí. E assim, a minha família hoje mora tudo no Rio, devido à minha passagem lá no Vasco. Então, foi um momento assim que foi muito fantástico para mim e eu guardo com muita ternura, muita alegria. Essa participação que eu tive lá no Vasco é um clube muito grande, uma torcida fantástica, como também as participações que eu tive aqui em Campinas com nossos dois clubes aí, que são forças maiores do futebol, que ainda estão em busca dos momentos de glórias ainda, mas com certeza, eu tenho certeza que vão chegar ainda a voltar a ser os grandes de nossa Campina. Estamos conversando com o Gersinho. Breno Beretta, eu fiquei admirado, rapaz. Olha que fase no Vasco do Gersinho, que maravilha. Cada craque, velho, sensacional. Aí, Breno, olha o homem aí. Ô, Edu, eu peguei uma ficha técnica aqui, pra você ter uma ideia, ó, dia 23/7/85. Eu peguei uma qualquer aqui, um jogo Vasco e Fluminense que foi 3-3. Olha o time do Vasco. Roberto Costa, Donato, Ivan, Nenê e Paulo César, Oliveira, Luiz Carlos, Giovani e depois o Gersinho, que o Gersinho entrou no lugar do Giovani, Mauricinho, Roberto Dinamite e Gilberto, técnico Antônio Lopes. Foi sua estreia? Foi minha estreia. Foi sem querer isso aí eu peguei isso aqui. Era um jogo da Libertadores. Libertadores do Maracanã. Eu fui contratado, eu cheguei 3 dias antes, já fui pro banco lá e já participei do jogo. Foi um jogo fantástico, 3-3. Foi a minha estreia no Vasco. Olha, ó, o Lucas Pessoa, nosso técnico aqui do YouTube, conseguiu uma foto sua, tá aí com a camisa do Vasco, belo bigode, hein, Gersinho? Que ano é? Qual é a data? É 85, ô Breno? Olha, eu tenho aqui jogos magrinho, né, Breno? 80, olha, tá fininho, hein? Tá fininho, ó o homem, rapaz. Ô Gersinho, eu tenho aqui que você jogou 28 jogos em 85 e marcou 2 gols. E em 86 você jogou 32 jogos e marcou 5 gols com a camisa do Vasco. Foi isso mesmo? Sim. Foi, porque, veja bem, naquela época no Vasco, jogava o Romário, Roberto e Mauricinho. Nossa Senhora. Então, Giovani, praticamente, se você for avaliar como o futebol hoje, eles falam além do gol, eles falam dos passes, né, que é o servir, né, o jogador. Então, a gente estaria com muito mais aí, porque a gente fazia muita jogada para eles, e eles eram os definidores de frente incrível, né, o Romário, o maior de todos, centroavante, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Careca aí no Guarani, jogamos juntos também. Então, assim, o Romário era fantástico. O Roberto Dinamite era um mito, né, ali do Vasco, foi o maior jogador da história do Vasco. Então, a gente tinha que preparar as jogadas tudo para eles. Então, deu para fazer alguns gols, mas a minha maior virtude ali foi as assistências que eu dava para eles. E aí se não passasse a bola, né, Gersinho? Se não passasse. E tinha que fazer 50% para um e 50% para o outro, senão você tinha que satisfazer os dois. Escuta, sabe quem que a gente tentou conversar, Gersinho? Eu acho que você trabalhou com ele, você está há muito tempo no Atlético Paranaense. O Paulo André, rapaz, ele foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, campeão mundial pelo Corinthians. Nós não conseguimos contato com ele. Ele é aí de pertinho de Campinas, né, pô? Ele é campineiro, né? Ele tem um instituto, Paulo André, não sei, zagueiro, revelado pelo Guarani. Mas não sei que fim deu o Paulo André, viu? Então, ele virou gerente de futebol, né? Inclusive, ele teve uma passagem lá pelo Atlético como gerente, uma pessoa muito inteligente, um cara fantástico. É assim, cara, se você quiser, eu posso arrumar o telefone dele para você. Uma pessoa que, com certeza, ele vai atender vocês, que é uma pessoa um ser humano fantástico. Que bom, que bom. Oi, Breno, mais uma pro Gersinho aí. Vamos ver se o Gersinho lembra. Eu peguei um jogo aqui, Corinthians e Vasco. Peguei um Corinthians e Vasco que o Gersinho participou.
São Januário, 1986, dia 14 de dezembro, hein? Um domingo. Foi 1-1. Olha o time do Vasco. Acácio, Paulo Roberto Costa, Donato, Souza, Chiquinho, Henrique, depois o William. Gersinho foi titular ao lado do Giovani, dos Santos, Romário e Zé Sérgio. O técnico era Joel Santana. Você lembra desse jogo? Ô, Zé Sérgio? Lembro. Jogo incrível. Nós jogamos em cima do Corinthians, criamos várias oportunidades. O Roberto não participou desse jogo, porque ele estava machucado. E assim, criamos várias chances. Poderíamos ter ganho o jogo, mas o Corinthians também era uma equipe muito forte. E o resultado também foi um resultado que eu acho que a gente poderia ter ganho, mas foi um resultado que foi justo. E o que você tá esperando do jogo de hoje, hein, Gersinho? É um jogo assim, que nem eu também tive a oportunidade de... Quando eu estava com o Beto Zini no Guarani, que nós ficamos 6 anos juntos aí trabalhando, eu tive a oportunidade de trazer o Fernando Diniz como jogador do Juventus. Eu trouxe 5 jogadores do Juventus para o Guarani. E os 5 viraram fantástico. E hoje aí o Fernando Diniz é esse treinador que está aí, para mim, um dos maiores treinadores aí do futebol brasileiro, que está na atualidade, né? Ele com o Felipe aí do Flamengo fazendo um trabalho fantástico, dos novos aí. Então eu trouxe ele para o Guarani e eu sei da capacidade dele como jogador que foi e como treinador. Ele é um treinador muito inteligente. Ele pode... O Vasco não é tão bom quanto o time do Corinthians, eu acho. Apesar do Corinthians não ser um grande time, mas é um time mais bem feito, um time que tem mais jogadores com qualidade, vai jogar no seu estádio, com a sua torcida praticamente do lado. Eu acho assim, o que eu acho de legal no Fernando é que ele não joga com o time sempre para defender, é um cara que ele joga com o time também para tentar arrumar problema para o adversário. Então vai ser um grande jogo. É um jogo assim que eu acho que está aberto, tanto o Corinthians como o Vasco pode ser campeão, e vai ser campeão aquele que for mais ousado, aquele que tiver mais astúcia em buscar o resultado e aproveitar os melhores momentos que tiver dentro do jogo. Gersinho, para encerrar mesmo, ó, tem uma boa aqui, hein? O amigo Edson Souza aqui da casa aqui do jornalismo, pede pro Gersinho contar a passagem dele no Mojimirim, quando ele foi chamar o centroavante Beijoca, que estava atrasado pro treino. Ai, meu Deus. Essa aí é a história que nós temos que ficar um programa inteiro, companheiro. Pelo amor de Deus. Olha só. Essa é fantástica, viu? Eu acho que nós não temos tempo para isso, mas eu gostaria uma hora de participar com vocês aí para contar essas histórias que são fantásticas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Mogi, aquela época do Carrossel Caipira com o Vadão, com o Wilson de Barros, o presidente. Poxa. Era um time fantástico, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar naquela época com o Rivaldo, trazer o Rivaldo para o Mogi, Leto, Valber, Fernando, então aquele time fantástico. Então tive a oportunidade de trabalhar lá também. Como hoje, né? A gente está lá no Atlético trabalhando com um dos maiores clubes dentro daquilo que de formação, de estrutura, de estádio, né? O presidente lá, o Marcelo Petralli, uma pessoa fantástica. Eu já falei com vocês pessoalmente, eu tenho assim, esse ano eu quero montar uma caravana lá e levar todos vocês para conhecer lá, para a gente ter uma noção de que o futebol hoje está proporcionando e os clubes estão todos seguindo, né? Eu lembro que o Mirassol teve lá no Atlético Paranaense, eu falei com o Petralli, ele falou, não, pode vir para cá. O Mirassol foi lá, copiou muitas coisas de lá e colocou dentro do trabalho deles. Hoje o Mirassol está sendo o que é, lançando jogador, um centro de treinamento fantástico, com um estádio bastante com noção de receber os clubes grandes. Então eu acho assim, o Guarani e a Ponte Preta, eu acho que estão pensando da mesma forma. Eu torço, como joguei nos dois, trabalhei nos dois, e tive momentos fantásticos, principalmente no Guarani, onde a gente conseguiu levar o time da Série B, vice-campeão brasileiro, do time do Paulista também, vice-campeão paulista. Trabalhei 5 anos com aqueles grandes jogadores, Amoroso, Luizão, Djalminha. Contar com todos aqui, falar, a gente tem que ficar 2, 3 programas para a gente contar o que foi feito. Então eu acredito muito que o Campinas e esses dois times possam tirar
as coisas de outros clubes que estão dando certo para trazer para aí e se tornar grande novamente, como foi no passado. Gersinho, muito obrigado. Breno, manda um abraço pro Gersinho, nosso seu agradecimento. Um grande abraço pro Gersinho. Gersinho, um prazer enorme falar com você, é muito bom te ouvir e é claro que a gente espera encontrar com você rápido e eu também quero estar nessa viagem aí para acompanhar como que é a estrutura do Atlético Paranaense, viu, Gersinho? E parabéns pelo acesso, viu, Gersinho? É o sonho que eu tenho, eu falei, vou até falar com o Petralha isso aí, porque a gente passou um momento agora aí de acesso de novo, né? A gente subiu para a Série A, graças a Deus, e tenho falado muito, conversado com o Petralha, eu quero fazer isso, quero levar muita gente do futebol, do esporte, para conhecer lá, porque muita gente desconhece e a gente montou um trabalho lá desde o começo, já fazem 13 anos que a gente começou esse trabalho lá, e é um trabalho que a gente tem que colocar em vista desse grande presidente que é o Mauro Celso Petralha, que eu tenho que tirar o chapéu para ele. Parabéns pelo trabalho, pelo acesso, Atlético voltando ao Brasileirão. Muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Grande abraço, bom Natal, feliz ano novo, Gersinho. Obrigado, meu amigo, você é uma pessoa que eu admiro, gosto muito, e você estará sempre nas minhas orações, como o Breno é meu amigo, e a gente vai estar junto aí, o que vocês precisarem, estamos sempre à disposição. Deus lhe pague, viu? Fica com Deus, Gersinho, viu? Uma linda Beijão noite no para coração você. de vocês, e um forte abraço para todos os torcidas aí da Ponte do Guarani. Muito obrigado. Esse é o Gersinho, grande Gersinho. Faturando na sequência, tem escalação de Corinthians e Vasco. Quem vai narrar aqui é Leandro Borges e Gregor Sorzini comentando 20 e 35. Você está na Bandeirantes em Concentração.